Oi, gente, boa tarde. Como estão? Hoje é a primeira edição nossa da Arte ao Artista, com viés agora com ponto de mutação, né? Transformação desses artistas, de pessoas que de alguma maneira desenvolve a arte na sua vida e transforma o mundo, né? Como idealizadores e portadores dessa chama. E por falar de chama, vamos chamar aqui a idealizadora da Chama Poética e idealizadora também do projeto Festival da Palavra, né? É a psicanalista, poeta e produtora cultural, que é a Fernanda de Almeida Prado, né? Não é qualquer coisa. A Fernanda, ela movimenta esses projetos muito fortes e potentes desde 2004, né? Está na 16ª edição, que é a Chama Poética, e o Festival da Palavra, desde 2009, está na 12ª edição, que esse ano entrará em outubro, né? Vamos chamar a Fernanda para que vocês conheçam. Ela também é mamã do Gabriel de Almeida Prado. Essa música inicial é dele. É um grande poeta da música, um garoto jovem e genial, certo? Mais à frente vamos chamá-lo aqui, já aproveitando. E também a Fernanda de Almeida Prado, ela é filha do renomado poeta, né, que estamos em luto, né? O perdemos, mas ele está aí vivo com as suas poesias, que é o Antônio Lázaro de Almeida Prado. Pois muito prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço demais essa super chama poética e artística da nossa querida Arte e Transformação aí no Mundo. Vamos conversar com ela para que vocês conheçam um pouco mais desse trabalho que faz a diferença no mundo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, É um querida? prazer estar com você Muito aqui, né? legal. Depois de tanto tempo, nos conhecemos pessoalmente, para quem não sabe, conheci a Fernanda justo nesse movimento artístico aí, nesses projetos, qual ela declama também as poesias. Aqui vamos ver se temos a oportunidade de vê-la declamar essas poesias. E aí, como é que é esse momento seu, Fernanda? Primeiro, boa tarde, alegre e feliz de você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse projeto. Você que é tão ocupada, né? Está aí preparando esse Festival da Palavra para que vai acontecer agora em outubro, né? Gente, não imagina a Sim, dimensão desse sim. trabalho com tanta gente, com tanto artista que participa, né? É uma pessoa realmente que tem muitas funções, e função dentro da cultura da arte, que é muito importante, e que estamos aqui para falar justamente dele, Fernanda. Se apresente aí, Fernanda, o que você é que é aqui Sim, o foco dessa live. Muito feliz da sua participação. muito obrigada, Patrícia. É realmente uma alegria estar com você aqui. A gente que teve a oportunidade de partilhar alguns momentos Sim, juntas aqui em São Paulo, sim, depois nos encontramos no Rio. sim. Enfim, tivemos alguns momentos ali também com a querida Carmen Pressoto, poeta amiga Exatamente. querida lá no Rio. A gente Isso, se infelizmente não está encontrou. mais aqui, mas grande poeta, muito boa lembrança, Sim, Fernanda, e te esperando aqui esse reencontro, né? Enquanto isso, a gente está aqui nesse reencontro ao vivo. sim, a gente tinha inclusive um encontro marcado ano passado, nós íamos para a Europa com o Gabriel, ia fazer show, tinha shows marcados em Portugal, a Sim, gente sim, sim, gostaria e tinha a intenção de te encontrar em Madrid, sim. mas a pandemia não É, permitiu, né? infelizmente. Mas vai ter outras E oportunidades, terão outras. sim, aqui ou aí, sim. E por enquanto vamos da maneira que a gente pode se Isso, encontrar, isso, isso. né? E aí, eu sei que E, esse momento. Ah, fala, desculpa, eu te cortei. Tem esse péssimo, péssimo costume. então, não, só queria dizer da alegria de estar aqui Sim, com sim, sim. você, ainda que seja nesse espaço virtual, mas eu acho que assim o coração fica quentinho da gente Sim, sim, trocar um sim, pouquinho. sim, sim. Eu não podia perder essa oportunidade, Fernando, de você estar aqui. Como eu te disse, só agora deu certo, né? Esse espaçozinho aqui de tempo. E também vamos começar falando sobre algo que é triste, mas que precisamos falar, e eu acho que nesse começo pode ser um bom, porque é esse momento que estamos vivenciando, né? Também de luto, né? Alegria, mas também luto. E do Sim, senhor seu pai, que você, eu sei que você não está num bom momento, apesar de todo esse movimento que você não para. Como é ser filha, né, desse grande poeta?
Fernanda? Como é que você... E esse momento também que, de certa forma, o perdemos, né? Porque esse contato não teremos mais. Eu, infelizmente, não tive a honra de conhecê-lo Sim, pessoalmente, né? E que, através sim, de você, do Gabriel, toda essa chama poética que é vista, né? Ao conhecê-los. Mas me sim. conta um pouco essa história desse contato seu, né? E desse momento que você está vivenciando também, desse luto e desse contato seu desde pequena, né? Para tornar o que você é hoje, né? Desse grande artista, desse grande poeta, né? Que é o Antônio Lázaro de Almeida Prado. Sim, sim. Eu acho que, sem dúvida, né? Papai faleceu ano passado, esse ano também eu perdi um irmão pela Covid, Ah, sinto muito. então foram dois lutos aí seguidos. Sem dúvida, tudo isso é triste demais e principalmente nessa situação de pandemia, de não poder despedir, de não poder estar junto com a família, né? Mas tem esse aspecto que você apontou, né? E aí eu começo até citando uma frasezinha de um poema do Tiago de Mello, mas que diz respeito à chama poética e à minha relação com meu pai, né? Com a poesia. Que o Tiago de Mello sempre dizia para mim que eu preciso da palavra, da poesia, como preciso da água, né? Quer dizer, eu me alimento, mas ele faz a palavra que ele diz, numa frase do poema, a palavra que caminha comigo é fogo, está sempre acesa, né? Então eu acho que é isso. Meu pai não está mais presente fisicamente, mas eu tenho uma herança da, da, na relação com as palavras mesmo, né? Com a poesia, com tudo que ele transmitiu. E embora sempre a despedida, o luto por a morte de um pai, de um irmão, é algo muito duro, mas em relação ao meu pai, ele viveu 94 anos e deixou um legado Fabuloso. maravilhoso, né? Uhum. E então, nós gostaríamos que eles, né, nossas pessoas amadas, fossem eternas, Sim. né? Mas ele teve uma linda trajetória de vida, né? E então isso é um conforto e isso anima a seguir. Mesmo o festival, eu na minha infância frequentava muito a Unesp, porque ele foi professor fundador da Unesp e sempre foi entusiasta da palavra. Então, além das aulas dele, ele criava eventos ali, recebendo artistas e criou e fez um festival, inclusive quando eu era menina, e eu ia, assistia, frequentava. Aí, quando eu retomei a ideia, junto com o que era diretor da Unesp na época do primeiro festival, a nossa ideia era fazer um festival e ver o que acontecia. E nesse ano nós estamos no 12º festival, né? Embora não presencial por todo o contexto, mas com muita vontade de que aconteça bonito, que contagie. Tenho conversado com outros campos, das professores, vice-diretores de campos de outras Unesps, né? Porque acontece na Unesp de Assis, Uhum. mas esse ano, por ser online, então tenho tentado trazer pessoas de outros campos da Unesp para participar, para divulgar, para os alunos estarem presentes. Então, isso tudo fortalece, né? Porque além do meu trabalho como psicanalista, como você disse, sou bastante ocupada, porque trabalho bastante e tudo, mas eu tenho um tempo que é, na verdade, um tempo muito prazeroso dessa relação com a palavra, dos encontros que eu faço aqui mesmo no Instagram, aos sábados eu tenho feito lives e é quase estar na sala de casa com amigos, né, declamando, recebendo poetas, cantores, compositores. E Muito isso, bom. enfim, é uma parte importante da minha vida que eu gosto muito de cuidar. Muito bom. Fê, eu vou te pedir só um favor, porque como a gente não fez um prévio antes, pode só você afastar um pouquinho, se for possível, a tua câmera, que eu quero te ver um pouco mais completa. Completa que eu digo, é pelo menos. Pronto, assim. Tá, tá perfeito. Tá. Então, não tem como fugir, né? Que na realidade isso tudo que faz você mover toda essa área cultural tem esse princípio mesmo no, no seu pai, né? No seu pai, toda essa, né? Foi o princípio de tudo. E desde que ano você assumiu o Festival de Palavras da Unesp como assim organizadora? Desde quando? Desde que ano? Sim.
Na verdade, o festival, a primeiro festival foi em 2010, Ah, eu errei, então foi a em gente 2009, preparou, desculpa. foi em 2010, né? E de 2010 até hoje, essa é a 12ª edição, Sim, tá? E, e eu, na verdade, a ideia inicial, como eu disse, era sim, entendi. realizar um festival Uhum, e depois aí foi tão legal, as pessoas gostaram tanto, porque a ideia do festival é que durante os 3 dias do festival, os alunos, né, a comunidade acadêmica, esteja voltada para a palavra, mas de uma maneira artística. Então, os encontros não são propriamente formais, aulas, né? E sim encontros, performance, declamação de poesia, roda de poesia, é, bate-papo entre poetas, enfim, a universidade se torna um espaço da poesia, da palavra, em especial pela via artística. ok. Aí internamente Então, é acontece, isso né? que... Não tem outras extensões. Aí mesmo, né, já começa a trazer, né, outros polos. Já move bastante Sim, já. sim, exatamente. Sim. E a chama poética, para dar um apanhado geral aqui para quem não conhece, ou relembrando para quem quer saber um pouquinho mais, né? Também teve essa variante, porque começa em São Paulo, né? E já viajou o mundo inteiro, né? E viaja ainda. Conta aí pra gente. Sim, o mundo inteiro não, mas a gente já foi para alguns lugares. A história do Chama Poética, ela se inicia em 2004, Sim. então é uma história mais longa. Uhum. E aí eu comecei a fazer também por prazer, e aí muito relacionado à obra do meu pai, porque eu estava publicando um livro de poesia dele, e, e aí o que aconteceu? Eu ia fazer o lançamento na Casa das Rosas e pensei, eu não vou fazer um lançamento tradicional em que as pessoas vêm, tomam uma taça de vinho, o poeta vai, autografa o livro e pronto. Né? Uhum. Como meu pai sempre teve essa ligação com a poesia e a música, e vários artistas, compositores que fizeram músicas em cima da poesia dele, então o lançamento do livro dele, do Ciclo das Chamas, que foi de 2004, Uhum. né? Então, no lançamento, eu fiz e foi uma coisa muito legal de um movimento muito grande, ver alunos, por ele ser um mestre muito querido, alunos de vários lugares, a gente lotou a Casa das Rosas, e, enfim, foi um sucesso mesmo. E aí, na ocasião, o Frederico Barbosa era diretor da casa, Uhum. e também o Doni Correia trabalhava ali, que é poeta, e os dois, assim, se encantaram e me convidaram para ir fazer mais constantemente, né? Uhum. E eu já fazia, né? Então, eu já fazia em alguns momentos alguma coisa de organizar, de fazer essa costura, sabe? Essa costura entre a poesia e a Sim, música. E sempre foi uma coisa que eu fiz por hobby, por prazer. sim. Só que foi se tornando mesmo quase uma segunda profissão, né? Porque o Uhum. Chama Poética eu acho que já perdi a conta, mas com certeza mais de 300 apresentações, Muito bem. sabe? Em vários lugares do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí, em 2008, meu pai participou de um festival de poesia em Gênova. Uhum. E aí, nessa ocasião, nós fizemos na Casa América, a convite da Amina de Muno, que é também poeta, mas professora de literatura e tradutora de vários escritores brasileiros, e ela nos convidou, nós fizemos na Casa América, isso em 2008. Depois, em 2015, eu viajei com o Gabriel, e aí o Gabriel estava lançando o primeiro CD dele. E Uhum. nós fizemos em Lisboa e em Aveiro, em duas cidades de Uhum. Portugal. Então, ampliamos para 3 espaços na Europa, na verdade, né? Na Itália e 2 cidades em Portugal. No ano passado, nós tínhamos aí, o Gabriel tinha mais convites, a ideia era fazer muito mais, ele já tinha 7 shows marcados, então já seria uma coisa mais ampla, Claro. mas não foi possível. Eu espero que o ano que vem seja possível, porque a gente está ali com muita vontade de viajar. Muito bem. E que força, né? O Gabriel deu mais força aí ao projeto. Gente, o Gabriel tem um talento que você não imagina. É um menino praticamente, né? Assim, depois ele tem mais, passa essa impressão do menino, mas que tem aí um nível cultural. Estou falando do Gabriel, que é seu filho, vai ser entrevistado aqui depois.
mas que tudo está relacionado, né? E é a poesia mesmo musicada, e é muito forte. Depois eu convido a quem não Sim, conhece, conheça, né? Que foi a musiquinha que eu coloquei no início, mas tem que ver a letra, porque as letras do Gabriel são fortíssimas, né? Bastante profundas, e ele tem essa voz, né? De melodoce, uma voz muito doce de escutar, muito. E a música também mescla muita, quer dizer, muitos instrumentos, tem muita música. Quer dizer, eu não sou da música, mas vejo que ele tem muita, como se diz, um estilo mais alternativo como se diz, ele entra muita, como pode chamar, Fernanda? Ele experimentação musical, né? É uma coisa sim, profissional, mas sim, utiliza sim, muitas experimentações. E isso é contemporâneo, né? Você utilizar a sim, música sim, e mesclar muitas outras musicalidades, muitas outras. Quer dizer, não é. É uma música, como diz, contemporânea mesmo, que é uma música sim. renomada como música brasileira, né? Mas que ele entra outros estilos. Assim que, de forma leiga, eu Sim. compreendo, né, Fernanda? Você quiser E acrescentar é alguma muito coisa? interessante porque ele tem uma familiaridade com a palavra, Sim, né? Então é uma coisa que realmente é uma herança da família que vai caminhando, né? Vai seguindo, mas só que ele tem a singularidade dele, né? sim, De um claro. jeito jovem, potente, né? E ele sabe brincar com as palavras de uma maneira poética, mas muito bonita mesmo. Muito interessante. Então a arte dele, a música dele está cada vez mais modéstia à Sim, parte, né? Mas sim, é é uma verdade. alegria ver Sim. a obra dele, enfim, Já indo para o mundo. estamos enganchando aqui, né? Porque como a mamãe do Gabriel e também uma pessoa que eu conheci também pessoalmente e que quero também poder aqui trazer para a arte ou artista para a gente estar conversando aqui com o Gabriel, que também ocupadão aí nas suas criações. Oi, Fernanda, eu já vou começando aqui a perguntar o que as pessoas perguntaram aqui, tá? E depois a gente vai enganchando outras coisas. Você fica à vontade também, se você quiser declamar, você quiser fazer alguma interferência, você também quiser expor alguma coisa que nesse momento precisa ser exposto, né? Para as pessoas saberem mais, conhecerem mais. Estão aqui falando a Noélia, né? Você deve conhecer. Se você quiser acompanhar também as pessoas que estão aí falando, você pode. Sim, Eu sempre estou sem óculos sim. e vejo pouco, gente, perdoa, mas olá para todos. Então, falar a Noélia dizendo a importância, né, que é indispensável, que é a chama poética, né, que é de uma importância muito grande. E a Cotinela está perguntando para você o que é poesia para você, né? Não exatamente o que é Quem, poesia, que é claro, mas para você o que é poesia, de uma forma geral ou quem, específica. quem faz essa pergunta? É a Maria Cotinella, que é uma artista que também foi entrevistada aqui conosco, que trabalha com Sim, artesanato, com musicalização, faz um trabalho muito sim. belo com artesanato, e é uma pessoa também muito. Olha, eu acho que se eu pudesse. Eu fiz aquela brincadeira no início de que e falei de verdade, o Tiago de Mello me disse que eu preciso da poesia Sim, como a gente precisa da água, né? Mas que ao mesmo tempo a poesia é fogo. Eu diria que a poesia é o quinto elemento, no sentido de que é impossível, né? É ar, é água, é fogo, é terra. A poesia é tudo, faz parte, né? Essa relação com a palavra uhum, que, que nos ajuda a exprimir a alegria, a dor, o amor, sim, enfim, traduzir nossos afetos e também uma expressão artística, né? E esse trabalho de lapidar a palavra eu acho muito interessante. Então, eu tenho realmente um encantamento com a palavra, com a poesia, tanto na escuta como psicanalista, como também na poesia falada, na troca. Né? Então, a poesia, se eu pudesse definir, acho que é o quinto elemento. e tem esse poder transformador também, né, Fernanda? Você vai falar sobre isso, essa transformação da arte, né, na vida da gente Sim, e sim. a sua experiência aí. Fala pra gente. Sim, eu acho que, inclusive, o tema do festival esse ano é pensar esta coisa da arte, da necessidade da arte, né, diante da travessia, né, desse mal-estar contemporâneo. Uhum, Então, é esse o tema do festival. muito bom. E é isso, imagina nós todos presos em casa numa pandemia, se a gente não tivesse os livros, se a gente não tivesse a música, se a gente não Sim, tivesse a poesia e, enfim, todas as expressões artísticas através da palavra, sim. né? Como seria, né? Porque não tem sido fácil para ninguém, né?
mas é um refresco, é um momento ali que você tem de respiro, né? Enfim, de travessia mesmo, desses momentos todos. Então, eu acho que é fundamental, Sim, 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 sim. não, Isso não não, tem como não tem fugir. outra Não coisa. tem como É, fugir disso, para mim é muito claro também, né? sim, sim, É claro. exatamente. Tem gente aqui É. falando, mamãe coringa, coruja, mamãe coruja. É, falar do Freud na música, que fala do Freud na música Cama Fruta, né? Que é Não tem como falar, gente, da Fernanda sem falar do Gabriel. Mesmo jeito quando formos falar do Gabriel, não tem como falar do Gabriel sem Fernando. Mesmo jeito do Antônio Lázaro, né? Então tá tudo interligado aqui. E aí, Fernanda, e a psicanálise nisso tudo, Fernanda? Olha, a psicanálise, e é muito interessante porque realmente, inclusive o Freud, ele cita uma frase de Goethe que diz assim, transforma em teu, né? Eu não sei literalmente, mas a frase é transforma em teu aquilo que herdaste dos teus pais, né? De certa forma, eu acho que eu fiz isso. Foi uma habilidade que eu tive, porque a minha mãe era psicanalista e meu pai poeta e artista. E eu fui transitando nessas águas, né, o tempo todo e fui me apaixonando e entendendo que era o que eu queria fazer com a minha vida, né, com a minha vida profissional, minha vida pessoal. E a psicanálise, ela não consigo, não dá para conceber a psicanálise sem a literatura, sem essa relação com a palavra também como expressão artística, né? Então a palavra ela serve para esse momento de associação livre ali, que o paciente está se colocando e falando das suas questões, mas a leitura disso tudo, para o psicanalista, ela será certamente, você terá muito mais repertório para escutar, para essa escuta mais refinada, quanto mais você mergulhar na poesia, na literatura. Isso tudo é fundamental para o psicanalista. Então, eu acho que isso realmente foi uma conexão importante para mim, né? Então, eu me sinto privilegiada porque eu gosto igualmente da minha profissão. Eu tenho um encantamento mesmo pela psicanálise, pelo exercício da psicanálise, essa coisa permanente que você está estudando sempre, está descobrindo sempre, e no atendimento são tantas as pessoas e é cada uma na sua singularidade, tudo isso eu acho muito interessante, né? Exercer essa profissão. E, ao mesmo tempo, é este outro aspecto da literatura, da poesia, que está completamente conectado uma coisa com a outra. Sim. E nessa época, né, em São Paulo, é um fato curioso que tinha muitas pessoas dessa área, né, participando das rodas de poesia, né, com bastante interesse. Então, eu acho que esse conhecimento mesmo sobre a mente humana, sobre todos esses conceitos que a psicanálise faz, porque eu também sou admiradora da psicanálise, você Sim, sabe, né, que eu gosto sei. e que ajuda a entender, compreender o mundo. E aí também, ao contrário, também ajuda bastante, né, Fernando? Quando você tem esse conhecimento, você Sim, buscar também outros elementos que agreguem esse conhecimento, como você fala, o mesmo Freud fala, né? E tem até, sem falar do Freud, mas falando aqui dos filósofos, Deleuze, e tem outros aí como Nietzsche, que fala da importância da arte, da música, etc. Então, não tem como fugir disso, né? sim, sim. E no Festival da Palavra esse ano, eu já posso até dizer algumas coisas a respeito da programação. Ela não está totalmente pronta, mas eu já tenho alguns nomes confirmados, né? Então, teremos a participação de 3 psicanalistas. Cada tarde teremos Uhum. um momento aí da psicanálise, Olha. né? Então, nós teremos o contador Borges, que é filósofo e psicanalista, e ele vai falar sobre o trabalho dele, que é do pós-doc, o fim da beleza. E Uhum. aí ele vai trabalhar esse tema, né, a beleza enfim, a questão da imagem como Olha, uma questão contemporânea, muito bom, né? muito bom. Depois nós teremos a Renata Kronberg, que é uma psicanalista que trabalha muito, é professora do SEDES e trabalha muito com a Sabine Spielberg, que é uma pioneira da psicanálise, e com as questões do feminino, Uhum. né? E a Luciana Salum, que vai falar que a tese dela é fragmentos e sobre o que escreve, né? Sobre o que se escreve de uma Pois não sei. psicanálise.
mas ela vai falar sobre a questão do mal-estar contemporâneo, Ah, né? sim. E, Quiser e mostrar? assim, porque na verdade, Hum, esse é da Luciana. é. Então, nós teremos 3 psicanalistas já confirmados cada tarde, então será nos dias 6, 7 e 8 de outubro. O dia inteiro voltado à arte. Teremos um Anísio, que é um artista popular, que vai fazer um espetáculo de cordel de Ariano Suassuna. Teremos o Pascoal da Conceição, que é o grande Pascoal que faz o Mário de Andrade. A Vânia Lucas, cantora, que vai fazer um show. O grupo A Quatro Vozes. Enfim, nós já temos alguns poetas convidados, como Lau Siqueira, Suzana Bussato, Paulo de Andrade. Enfim, a gente tem já uma programação bem adiantada. Não está toda pronta, mas estamos bem encaminhados e logo a gente terá ela completa. E para acompanhar, como é que a gente vai fazer? Tudo através do Chama Poética, né? O Instagram? Sim, sim, é. Eu tenho uma página que todo ano eu preencho com os artistas do ano, que eu tenho no Facebook, mas esse ano eu vou trazer também para o Instagram. Uhum. E minha e também da Unesp. Então, será divulgado na página da Unesp e na minha página do Chama Poética e na página do festival, que nós vamos criar ainda, com a imagem, com a apresentação de cada artista deste ano. Que maravilha. Tá? Então, a ideia é que essa página esteja pronta para, começando setembro, a gente tem o mês inteiro para divulgar. Muito bem. E aqui Então, estamos farei o mesmo. finalizando a programação e, a partir de setembro, iniciamos a divulgação. Ok, vou dar só uma olhadinha aqui. Enquanto você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas, né? A Tereza Cristina, a arte está batida nesses dias? Como assim? Se você entender e quiser responder, não entendo. A arte está o quê? Batida nesses dias? Batida como se tivesse um pouco vulgarizada, eu não acho, mas enfim. Não, eu não sei, eu não entendi exatamente o que ela quis dizer. A Tereza é poeta, a Tereza já se apresentou no Chama Poética e também nas Muito minhas bem. lives aqui da página do Instagram. E não sei exatamente o que ela quis perguntar, mas o que eu acho é que a arte ela é fundamental, Sim. e ela não sei se o batida ela quis dizer no sentido de deixada de lado ou vulgarizada, Talvez mas vulgarizada, banalizada, né? Talvez um pouco isso. Não sei. O banalizada. que você acha disso? Mas eu acho que, bom, a gente está num universo que existem milhões de pessoas, cada um fazendo a sua maneira. Mas eu acho que existe também pessoas que têm uma persistência em buscar fazer a arte de uma maneira mais bela possível, com certo rigor, com cuidado. Uhum. Então, eu acho que consigo com o meu projeto, com o projeto o Gabriel também. Enfim, então eu me sinto privilegiada por carregar a bandeira da arte, mas uma arte que eu acho que faz muito sentido Muito e refinado, né? que continua sendo essencial Sem dúvida. para todos nós. Sim, porque para cada um, cada qual, né, Fernanda? Tem que ter, Sim, sim. tem que ter os Sim, lados. eu acho que muitas vezes a gente vê às vezes uma música coisa, né? Mas enfim, a gente vai fazer sempre aquilo que acredita. Sim, muito bem. É isso mesmo. Não tem como a gente fugir de nós mesmos, né? E cada um demonstra a sua potência da maneira que pode, Sim, mas não, né? exatamente. Não pode deixar de tentar, né? Então cada um que tenha que superar esse nível, vamos dizer, menos categorizado, né, para poder através do estudo desse adentramento mais forte. E por isso mesmo existe a chama poética e tudo isso que a Fernanda está fazendo para, inclusive, para os próprios artistas, né? E por isso mesmo estamos aqui, poder conhecer e ver
um outro lado mais aprofundado de tudo isso, porque essa mescla, né, Fernanda? Você falou aí desses psicanalistas que vão falar ou vão recitar poesias. Não, eles vão lá falar sobre o seu trabalho de pesquisa, né, dentro da psicanálise. E Sim, vocês, sim, mas é muito interessante porque talvez a minha escolha pessoal, né? Porque são os três psicanalistas mais artistas. O sim, Contador Borges é poeta, então, a Luciana é bailarina, né? sim, muito bom. A Renata também sempre veio da dança e trabalha muito com arte, enfim. Então, eu acho que essa mescla, né? O psicanalista artista, ele se torna eu acho uma pessoa mais interessante, né, e mais instigante para participar do Festival da Palavra, né, porque não tem uma formalidade, tem um rigor, no sentido do rigor teórico, de uma preocupação de trabalhos consistentes, mas é um momento ali em que tem uma performance, ao mesmo tempo que se fala de um assunto muito importante, muito pertinente a esse momento, se lê uma poesia, é, tem um momento ali de dança, de performance. Então, o Festival da Palavra tem isso dessa palavra viva, dessa palavra que está em movimento, né? Muito bom. Que eu acho que isso que faz o festival ser um momento muito instigante. O diferencial, né? E também você já responde o que eu ia te perguntar, né? Então, essa é o grande diferencial também, né, dessa escolha sua, e a diferença que o artista faz no mundo é justo isso que você acabou de falar, né? Quer falar algo mais? A diferença do artista no mundo? Quem é o artista? Porque te vejo também, Fernanda, como artista, justo por isso. Te coloquei lá como poeta, né? Estou revelando aqui, não sei se você vai gostar, mas você também é artista, não é isso? Eu acho que é uma arte esse poder fazer essa costura, receber as pessoas, né? É, pensar, por exemplo, pensar um festival e pensar ele de uma maneira em que tenha uma coisa circular e que a apresentação do início, que será no dia 6 de outubro, com a apresentação da noite do dia 8 de outubro, uma coisa esteja em diálogo com a outra. Há uma harmonia, né? Então, teremos artistas, por exemplo, a Anísio é um artista mais popular, que faz cordel e que vai trabalhar com Ariano Suassuna. Olha, Nós teremos Patativa do Assaré com um grupo aí de artistas. Teremos o grupo A Quatro Vozes, que é o grupo vocal de meninas mineiras maravilhosas. gostei. Né? O Gabriel estará presente na noite do dia 7. Aí, como eu já disse, o Pascoal da Conceição, o poeta Lau Siqueira. Tem poetas ainda que eu não posso dizer porque eu estou ainda confirmando os nomes. Mas a Suzana Bussato, que eu já disse, o Paulo Andrade. Então, um momento ali de circulando arte, pulsando, é muito pulsante o Sim, festival. muito. Né? Estão falando aí alguma coisa, se você quiser ver aí, eu já não A consigo. arte precisa da sombra, o Renato está falando. O Renato. Alguém mais aqui? Bem, você tinha me pedido para declamar um poema que uma vez eu enviei para você, Sim, né? até utilizei o Então eu nome. vou declamar esse poema. Esse poema, na verdade, acho que eu mandei num final de Isso, ano, isso. Eu um utilizei, poema mandei assim para que muita tem essa gente lá. mensagem mesmo dessa ideia da arte compartilhada, né? Então, Aurora de Tempos Novos. Dividamos o som, o pão, o sonho, a aurora, com a alma solidária e mão aberta, que a urgência do tempo nos aperta e não suporta o amor, pausa ou demora. Seja o tempo do encontro logo agora, com as provas de amor em hora certa. E pronto para a amizade, sempre alerta, esteja o coração a toda hora. Fraterna seja a vida, o amor fraterno, e em tudo se entrelace num abraço, que seja muito estreito e muito terno. Triunfe a luz do amor, anule o espaço e se abra para o novo, para um eterno arco-íris, sem entrave ou embaraço. É um poema do meu pai, Muito bom, viu? Antônio Lázaro de Almeida Prado, no Ciclo das Chamas. Muito bom, parabéns. Quer ler algum outro? Esse já não Pode precisava ser, mais pode nenhum, né? Esse daí já fala por todo. ser. Vamos fazer um momento aqui de Vamos ver. poética, gente.
Vamos, na verdade, eu não deixei. Esse outro aqui também, que fala da arte. E da arte como o fazer artístico já é uma arte. Então, e ele foi musicado, esse poema, pelo Lula Barbosa, que estará no Festival da Palavra, que é um grande músico, tem uma voz belíssima, e estará na noite do dia 6 de outubro no Festival da Palavra. Então, o poema aí é do Lúcido Sonho, também do Antônio Lage de Almeida Prata. Se arte, reparte. Com outras, com outros, reparto o sol. A sombra, fatal parceira, com fúria de enredadeira, empalidece o arrebol. Com outros, comungue a vida, o acre de amarga vinha, deixa a escolha iludida da inveja louca e mesquinha. Com outros, prove do vinho, generoso do viver, e faça do seu vizinho parceiro de ser e ter. Beba com outros a pura, límpida linfa da vida, que mais se adoça e se apura, quanto mais for dividida. Com outros beba alegria, prove a ventura do trigo, prove o bem da companhia, faça de tudo um amigo. No exercício do amor, condivida o seu prazer. Repartida a própria dor, é mais fácil de viver. Com outros reparta o sol, com outros compõe a vida. Se amarga a vida de um só, doce a vida repartida. Olha, bom, É. parabéns. Muito bem, né? Fala tudo aí, sem palavras, né? Eu agradeço muito. Eu vi uns outros aqui dele que eu li ao princípio, mas também não vou ler. Depois de você falar isso tudo. Pois, Fernanda, eu só tenho uma curiosidade aqui. O Gabriel, quando Diga. pequeno, como é que ele mostrava essa musicalidade dele e essa arte dele? Porque quando eu falar quando for entrevistar o filho, eu vou falar da mãe, agora com a mãe quer falar do filho também, um pouquinho. Sim, Como sim. foi aí Olha, essa infância do é artista? interessante. É interessante, inclusive, eu sempre me emocionei muito com aquele poema do Manuel de Barros, que fala assim: meu filho, você vai ser poeta, vai carregar água na peneira por toda a vida, né? E eu acho que desde pequeno o Gabriel tem esta coisa com a poesia, com a palavra, com o ritmo. E ele muito pequeno mesmo, ele estava assim na pré-escola e ele gostava muito da aula de flauta, da flauta doce, que ele tinha tipo 4 anos, assim, era uma brincadeira. E aí a professora falou comigo, falou assim, o Gabriel, ele tem um ouvido muito interessante para música, ele fica muito atento e tal. Enfim, ela me chamou a atenção para isso. E o Gabriel sempre foi esse menino mais silencioso, mais atento com a palavra. Então, ele sempre teve essa coisa mesmo do poeta, delicado no trato com as pessoas. Então, sempre foi um menino assim muito amoroso e gostoso a convivência com ele, né? Desde sempre. Mas tinha esse aspecto dele, da relação dele com a palavra, de estar atento, com a coisa com a flauta, e foi assim que começou a relação dele com a música. Ele começou a aula de flauta, então foi o primeiro instrumento dele. Uhum. Da flauta doce, ele foi para a flauta transversal. Só que, quando ele tinha, eu acho que os 10 anos, eu levei ele num show comigo, de um primo meu que é músico, e que ele ia tocar bandolim, mas na verdade o show era do Paçoca, um músico aqui paulista, Hum, mas que fazia nesse show canções da Dona Barbosa. hum. E aí, um menino de 10 anos se encantou com a Dona Barbosa, que não tinha nada a ver com a idade dele, mas ele se encantou de uma tal maneira, e aí ele ouvia direto aquela coisa do Adoniran de brincar com as palavras, de ter um certo sarcasmo e tudo mais, ele adorou. E nessa ocasião, em torno de 10 anos, ele começou a querer mais cantar. Então, a flauta, se ele ficasse na flauta, ele ia estar ocupado, ele não poderia Ah, cantar. Então, ele fez aí, se encaminhou para o violão e para cantar. com 10 Aí anos. ele começou, Uhum. começou primeiro brincando, e aí foi crescendo. Aí, com 15 anos, acho que ele foi se apropriando mais, Uhum. né?
Mas para compor mesmo, eu acho que ele começou de fato em torno de 18 anos. Certo. Compor as primeiras canções e fazer assim essa brincadeira com as palavras, ele escrevendo como poeta e tudo mais. Então é uma história longa, é uma Sim, sim, vida. sim, sim. Mas ele até conta que ele tem a lembrança dele quando ele era bem pequeno, tipo 4 anos, e que minha mãe falou alguma coisa com ele e que ele pegou aquela frase e começou a fazer uma musiquinha na cabeça dele. Sim. Então ele tem uma memória dele com 3, 4 anos, ele já com essa coisa de querer fazer uma musiquinha com uma frase que ele ouviu ali numa brincadeira da minha mãe com ele. Sim, muito bem. Porque eu te perguntei isso também, que a gente fala muito aqui, né, e tem a ver com essas discussões nossas, porque o artista, vamos dizer, nasce artista, né? Mas se ele também não adentrar na arte, não estudar, não ter esse estímulo, né? Não ter esse acesso, né? Pode ser que não torne possível ele se tornar um artista, né? Na verdade, na prática do ser, não Sim, somente internamente. sim, Então, sim, ele, além do estímulo, né? Pela mãe, pelo acesso pelo avô, por todo esse contato, ele também sempre teve a disponibilidade de ver shows, você levava ele para os shows, né? A imersão mesmo na cultura e sim. na arte, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, o artista ele pode ter um talento. Eu acho que, na verdade, meu pai sempre dizia que as crianças todas têm um dom artístico, qualquer criança, Sim, e que, na verdade, isso é castrado, isso é impedido, e elas acabam, aquilo que seria um dom natural, acaba sendo perdido, né? exatamente. Então, eu acho que sim, esse talento o Gabriel sempre teve para a poesia, para a música, para a arte, desde pequeno, mas também teve uma convivência. Ele brincou uma vez aqui em casa, porque como eu sempre recebi muito artista, Hum. e um dia ele falou, às vezes eu me sinto como devia ser no tempo lá do Rio de Janeiro, da Bossa Nova, a casa do Vinícius de Moraes, cheio de artista, porque a minha casa sempre teve assim, e vem um que toca violão, e vem outro que toca teclado, e vamos fazer. Então, essa coisa de eu transformar o Chama Poética numa coisa pública só foi dar continuidade àquilo que eu sempre fiz. Sim, Porque os momentos prazerosos, assim, em torno da mesa, de tomar um café da tarde com amigos, um declama um poema, outro canta uma canção, então sempre foram momentos muito prazerosos de trocas artísticas que aconteceram sempre na minha casa. Né? Então, o Gabriel viveu imerso nisso e convivendo, tanto que ele fala, e aí ele vai falar no momento que ele estiver aqui com você, mas ele fala que os Beatles dele foram o Hélio Camali e o Kleber Albuquerque, uhum. que são dois músicos, né, que têm em torno de 50 e poucos anos, mas que ele ali, Menino, menino, né? adolescente, Uhum. ele convivia muito, porque eles vinham em casa e tal, enfim, e são parceiros dele, Isso impacta né? muito, faz muita diferença. Eu digo isso porque a memória que tenho assim, da infância, a gente sempre memora as músicas que os pais escutavam, etc. Imagina alguém realmente estar nesse mundo, né? Não tinha como sair outra coisa, né? E a sua outra filha está também envolvida com a arte, mas foi por outro caminho, né? Ou seja, tem também essa sensibilidade, Sim, né? Esse aproveitamento. a minha filha, ela estudou arquitetura, Uhum. ela desenha muito bem, ela faz porcelanas, Olha só. é um trabalho muito bonito, e ela também é curadora de arte, ela já fez alguns encontros bem potentes, bem interessantes. Olha, Bom, agora na pandemia, claro, tudo está mais sim. quieto, mais parado. Ela tem duas filhas e também se ocupa muito com as meninas e tudo, mas ela também tem essa ligação com a arte, né? Com as artes plásticas em especial, enfim, mas com a palavra. Ela escreve também, Muito bom. então ela também escreve poesia. Pois é isso só mais confirma, né, o meu pensamento e o que eu vejo, porque eu também sou mãe e a minha preocupação sempre é essa também, sabe, Fernanda? Isso daí, porque como você falou, né, seu pai falava, e que é claro que as crianças ela têm essa sensibilidade e temos que saber aproveitar isso, né? Não só dentro da Sim, educação, né, como psicanalista, como psicóloga, toda mãe é um pouco, mas também no que envolve essa imersão, né, educação cultural, né, de tudo isso, que faz muita diferença para o ser humano, né? Você acha que faz sim, diferença? sem dúvida. Né?
Sem dúvida, sem dúvida. Pois, Fernanda, afasta só um pouquinho mais, Fernanda, de novo, porque eu quero te ver um pouquinho mais longe. Pois então. E a Pronto. cabeça, Fernanda, para algum momento? Tem algum momento que a cabeça para e tranquiliza disso tudo? Ou está sempre pensando arte, cultura, movimento? Tem algum momento que a cabeça para quando está lá nas suas sessões psicanalísticas ou o quê? Quando é que se descansa disso tudo? Sim, olha, quando eu estou trabalhando, estou ouvindo meus pacientes, é aquilo que a gente chama de atenção flutuante, eu estou ali imersa naquela escuta em especial. Né? Então, aquele momento eu estou realmente desligada esse exercício é muito importante para estar ali inteira com meus pacientes. Né? Mas, afora isso, eu sou uma grande leitora. Então, agora na pandemia, eu tenho lido mais ainda, né? Porque tenho mais disponibilidade de tempo para ler, né? E aí, até tem uma amiga minha que fala a meu respeito, a Miriam, que é cantora e que já participou do Chama Poética, ela fez uma brincadeira a meu respeito, que ela fala que a minha cabeça é que nem uma taça de champanhe, sempre borbulhando de ideias. E realmente tem um pouco isso, entendeu? Porque, por exemplo, o Festival da Palavra desse ano, todo ano, na verdade, funciona assim. Eu vou pensando, eu começo a pensar o festival no começo do ano, e eu vou pensando, pensando, e tendo uma ideia, refinando aqui, refinando ali, e daí, de repente, surge alguma coisa que costura com outra, e vai, vai, vai. Então, acaba sendo uma magia, porque eu nem sei bem como as coisas vão, né? Sim. E como também convivo com muito artista, de repente tem um artista novo, esse ano o festival será online, então a gente pode convidar um artista que seria difícil e que está lá em, sei lá, numa cidade muito longe, que seria difícil financeiramente conseguir levar para o Unesco de Assis, então, vamos aproveitar esse ano e convidar esse poeta. Então, o ano passado a gente teve gente de vários lugares do Brasil Uhum, e esse ano não será diferente. certo. Eu ia te perguntar. E sempre com essa costura que eu estava dizendo, né? Dessa coisa de ficar borbulhando de ideias sempre. Muito bem. Querem saber aqui as suas preferências dos livros? Quais as suas preferências? Algum que você indica atualmente que você está lendo? Um livro que impactou sua vida? Aqui a Tereza quer saber. Também me interessa saber. Olha, eu posso falar um pouco assim dos livros que eu leio bastante poesia, eu gosto muito da poesia de várias poetas mulheres, eu leio bastante. E, bom, enfim, eu leio muita poesia. Eu tenho uma biblioteca grande de poesia Foi aqui na passar uma minha lista pra gente. casa. Se não dá Mas para falar tudo. eu gosto muito de reler. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu sempre leio psicanálise, porque é importantíssimo, você está sempre Claro. lendo novidades, enfim, é um estudo que é um sem fim. Né? Uhum. Quem gosta de psicanálise, quem trabalha com psicanálise, está sempre estudando. Então, eu sempre leio e releio Freud, né? Mas, na literatura, eu posso dizer, por exemplo, de leituras mais recentes, que eu até falei na minha live, eu conversei com a Débora Dornelas, que é uma escritora brasileira, que mora atualmente em Brasília, Uhum. ou no Rio, não tenho certeza, acho que em Brasília, que eu li agora recentemente na pandemia o livro dela, que é Uhum. Literatura Contemporânea, Por Cima do Mar. Eu reli agora recentemente O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um escritor que eu gosto muito. Uhum. Reli Guimarães Rosa, gosto muito do Graciliano Ramos. Uhum. Qual deles? Qual livro? Li o livro, Dos dois, do Graciliano e como não do. entendi. Qual você prefere? Do Rosa e do Graciliano, qual você prefere? Do Rosa, o Grande Sertão Veredas, Uhum. que não me canso de ler, eu acho que é assim fenomenal Sim. ali a literatura de Guimarães, mas eu também gosto dos contos dele. Então, enfim, mas se tiver que dizer o que eu mais gosto, sem dúvida, dele, é o Grande Sertão Veredas. Uhum. Do Graciliano, eu gosto muito do Vidas Secas, eu gosto muito do livro do Macunaíma, eu gosto
muito, eu me divirto. Até outro dia uma pessoa falou assim, nossa, mas tem tanta coisa para ler, você vai reler um livro? Eu releio 2, 3 vezes o livro quando eu gosto, Uhum. sabe? Agora, eu li recentemente também um escritor italiano, O Mal Obscuro, ele chama Giuseppe Berto, e é um livro que mescla psicanálise e literatura, porque fala do encontro dele com o analista, e é um livro muito divertido, muito interessante, Muito bom. né? Do Graciliano eu gosto muito do Vidas Secas, mas também São Bernardo, Angústia. E o ano passado, em especial, eu mergulhei muito no Dostoiévski, Uhum. porque eu fiz uma leitura em grupo, na verdade, com o Flávio Vassoler, que é um professor de literatura russa. Então, aí eu li alguns do Dostoiévski. O Idiota, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, e Memórias do Subsolo. Então, eu tive uma imersão em Dostoiévski. Depois, até porque o Dostoiévski é um pouco soturno, assim, aí eu falei, não, agora eu quero uma coisa mais solar. Então, eu fui para outras leituras, né? Mas tem algumas ideias do que eu tenho lido. Muito bom. Hoje inveja branca de você, viu? Com tanta biblioteca aí dentro da sua cabeça. Foi, Fernanda. E o tempo? E a questão do tempo? Seja de uma forma psicanalística, que você vai falar sempre dessa forma, mas enfim. E o tempo para você? Tem um poeta, o Ledo Ivo, que dizia que o tempo é a mentira das estrelas, né? Então, na verdade, o tempo, a gente sabe que o tempo ele existe, o próprio espelho confirma para a gente que não somos mais, né, a pessoa que éramos há um ano atrás, 2 anos atrás, acho que com a pandemia, inclusive, eu acho que a própria situação, e eu, no caso, vejo isso em mim, por ter passado por 2 lutos recentes, eu sinto que eu me abati, que eu envelheci. Então, mas, ao mesmo tempo, eu acredito naquilo que o Caetano fala, né, que o tempo passa e o artista nunca envelhece, porque, e aí eu vou com o Ledo Ivo, que o tempo é mentira das estrelas, porque se a vida está pulsando, se você tem um entusiasmo com a vida, aí o tempo a gente tem que simplesmente aproveitar e viver, porque a gente sabe que temos o nosso tempo que é hoje, o depois a gente não sabe. Então, é simplesmente viver e ter coragem, como diz o Guimarães Rosa, Coragem, né? que a vida quer da gente coragem, né? Porque não é fácil. Também tem o lado, né, difícil da vida, e que enfrentar o tempo no sentido das perdas, no sentido da consciência da morte, tudo isso não é fácil também. Mas a gente pode parar e ficar se deprimindo com isso, ou a gente pode seguir com entusiasmo a vida enquanto a vida pulsar. É assim que eu penso. Ou seja, a arte e também a sua formação dentro da psicanálise te ajuda muito a levar a vida, não? Como é? Sem dúvida, sem dúvida. E uma última pergunta aqui, Exatamente. se não sei se alguém tem mais. E Deus, Fernanda? Quem é Deus? Olha, acho que eu sou ateia, porém não sou à toa. Ou, sei lá, eu acredito no Deus do Spinoza, nesse Deus natureza, eu não Muito bem. tenho nada a ver com rituais religiosos e tal, mas eu acredito do Deus de Spinoza. Eu acho que sim, assim que poderia definir. Pois é, tem até uma frase que diz que o ateu Mas dessa coisa da natureza, tem. dessa coisa transcendente no sentido de que existe uma natureza, existe uma vida que nasce, renasce, Muito bem. né? E existe uma pulsão para a vida, um entusiasmo para a vida, e existe a generosidade do ser humano, existe as mazelas do ser humano, existe a maldade, existe tudo isso. Então, a psicanálise Dostoiévski, essa olhar para a vida, para o lado soturno, as sombras, também faz com que você não tenha um olhar ingênuo, né? A gente está vivendo e aí eu tenho um irmão que brinca assim que a maior desculpa de Deus diante dessas situações todas é não existir, né? Porque se você ficar pensando em
né? Se você pensar só o lado negativo, Sim, sim, sim. então você se depara com essa frase, Sim, sim, sim. né? Que seria uma boa desculpa não existir, porque ó, eu não eu não estou aí no que está acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo tem essa vida que nasce e renasce, que o entusiasmo para a vida e a esperança de ressurgir das cinzas nesse momento político que a gente está vivendo e essa luta incessante, cansativa, mas enfim, de novo, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa para que esse país não se afunde nesse contexto todo. É. Vamos fazer que a arte ela insista e persista. Então, eu acho que Deus está mais ligado com essa ideia da arte, da natureza, uma coisa do ponto de vista do Spinoza mesmo. Fernanda, muito obrigada. Essa é a edição que eu coloquei como ponto de mutação, né? Ponto de transformação aqui, a primeira live com o interesse mesmo de conversar sobre a arte de um ponto de vista transformador no ser humano, né? E só peço que você feche, eu te agradeço imensamente, muito bom conversar com você, essa imensidão cultural aí que você tem, artística, admiro bastante, né? Todo o teu conhecimento também dentro aí do que é a psicologia, a psicanálise, enfim, como pessoa humana também, né? Então, esse encontro aqui entre a gente, para mim, me fez muito feliz. E aí espero também que toque muita gente para poder conhecer aí esse trabalho que você faz e muitos artistas que você conhece, que se conecta e que possamos fazer mudanças, né? E termina termina você falando sobre justo sobre essas mudanças, transformações e o ponto de mutação para você. O que seria? Já falou sem ser redundante, né? Porque já falamos tudo Sim, aqui. Só para fechar. sim, sim, sim. Alguma palavra Eu acho final? que eu posso. Então, eu acho que de repente eu posso fechar com um poema Maravilha. que fala um pouco dessa invenção. É também um poema do meu pai, Maravilha. Invenção da Alegria, porque eu acho que um pouco é isso a vida. A gente tem que inventar para sobreviver, para manter o entusiasmo pela vida, e enfim. Então eu vou fechar com esse poema, Invenção da Alegria. Há quem cultive a dor, eu invento a alegria. De todo o meu amor, que vale mais que o dia, quero legar a história. Quero deixar ao vento, sem ais e sem lamento, uma justa memória e enxuta fantasia. Há quem celebre a morte. Eu festejo a alegria. Por graça ou por esporte, ou mesmo por mania, quero inventar a vida. Quero o melhor carinho. Doar a meu vizinho como a melhor partida de sonho ou de poesia. Há quem festeje o pranto. Eu invento a alegria. Razão maior do canto. Antes que a cotovia arquive o nosso idílio, cancele o meu futuro. Razão maior do puro clarão desse meu círio, votado à alegria. Então é isso. A poesia sempre responde, né? Sim, sim. Fernanda, um abraço forte, viu? Muito sucesso aí Muito obrigada, Patrícia. nesse seu trabalho.